mas nem conseguiram tomar o antirretroviral. Então, por isso que você tem essa tendência de estabilização dessa mortalidade. Ou seja, como falou, precisamos testar mais, colocar mais gente precocemente em tratamento, tá certo? Próximo. 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 Eu vou deixar a palestra para vocês. Agora, por causa dessas questões de resistência, a comunidade de pesquisa e inovação tem se dedicado a criar novos inibidores, né? Novos alvos, novas classes antirretrovirais. Então, nós já temos algumas que impedem que o vírus entre na célula. Aí você tem o Maraviroc, o Fusion, e vai entrar umas outras drogas aqui. Você tem os inibidores de integrase, que são mais recentes. O Brasil tem o Raltegravir, está já na prateleira para sair o Euvitegra e o Duolotegra. E você tem alguns outros inibidores mais modernos de maturação, não inibidor de protease. Próximo. O problema, próximo. Pode passar isso. Ih, eu apaguei o resto da apresentação. Bom, então... Não, o ratinho não era a última, não. Bom, deixa que eu posso continuar. Bom, enfim, então, o tratamento foi equacionado e nós ficamos muito felizes de ter o tratamento. Mas a implementação do tratamento no Brasil colocou em xeque toda a rede de laboratórios. Por quê? Nós precisávamos colocar CD4, carga viral, né? Isso, o departamento teve uma atuação exemplar. Nós conseguimos colocar, logo em 97, 32 laboratórios de carga viral e 37 laboratórios de CD4. Esse número veio aumentando. Hoje nós temos 97 de carga viral e quase 100 laboratórios fazendo CD4. Ou seja, isso é um esforço, quer dizer, o tratamento em si é uma coisa. Por exemplo, você vê em Moçambique, todo mundo trata só baseado no CD4. Não é uma marcação biológica boa. O interessante é ver se a pessoa não tem replicação do vírus no sangue. Isso a carga viral vai dar, né? Devido ao aparecimento de resistência, o departamento teve que colocar um teste altamente complexo chamado genotipagem, né? Então, no ano 2002, vai fazer 10 anos agora em abril, foi colocada a genotipagem do HIV. Hoje nós temos 24 laboratórios fazendo genotipagem do vírus. Ou seja, o que é a genotipagem? Se uma pessoa toma a medicação e detecta o vírus, e depois de um certo tempo esse vírus volta a se multiplicar, é possível que o vírus acumulou mutações, ou selecionou mutantes, a medicação que dá resistência ao tratamento. Então, uma maneira de você provar isso é isolar esse vírus, pegar o código genético das proteínas que a droga atua e decodificar. E aí você interpretar qual é a resistência que esse vírus tem. Então, é um teste altamente complexo, demora uns 3 dias para ser executado, mas você tem um perfil genético do vírus, né? Então, esse teste também, vocês vão vendo a complexidade que é manter um tratamento por um longo período. Então, a genotipagem é uma necessidade importante, e isso foi também uma evolução no tratamento. Então, eu queria resumir agora os desafios para o futuro, né? Quais são os desafios para o futuro hoje, né? Hoje nós temos um desafio para o futuro que é o seguinte: será que os pacientes que estão tratando com antirretroviral estão indetectáveis? Será que nós conseguiríamos, se você para a medicação, o vírus volta a se multiplicar? Por quê? Você tem uma semente do vírus, os vírus latentes, em células linfocitárias latentes. Será que a gente conseguiria estimular essas células latentes para o antirretroviral, acabar com a infecção? Né? Seria você exterminar o vírus do organismo, né? Então, vários pesquisadores hoje vêm tentando descobrir drogas que ativam os linfócitos latentes, né? Os de repouso, né? As células de memória, que, na verdade, nós sabemos que o HIV, entre parênteses, se esconde
ou mantém latente em células de memória. As células de memória são células de linfócito CD4 que podem ficar no nosso organismo por 30, 40 anos, né? A ideia é você ter uma molécula que entre nesses linfócitos e faça com que o HIV volte a se multiplicar. Aí você vai falar, mas é uma incoerência, você não quer ele quieto ali? Não, é interessante que ele volte a se multiplicar e o antirretroviral acabe com essa infecção, tá certo? Então, você poderia retirar o antirretroviral e a pessoa ficar bem durante, por exemplo, anos. Talvez não a vida inteira, mas um tempo muito grande. Então, é mais ou menos isso que são as partes modernas. Outra área que o pessoal tem atuado é vacina. Infelizmente, uma vacina ativa contra todos os variantes de HIV ainda não é possível, né? Foram tentados 2 trials, 2 testes de vacina enormes, né, que falharam, né? Um em 2009 e outro agora em 2010. Tem um teste na Tailândia que deu um efeito parcial, mas ainda é muito discutível o resultado deles. Mas eu acho que a vacina ainda é um futuro para 10 anos, né, no mínimo. Então, eu acho que todo mundo tem que se ater aos mecanismos que nós temos hoje, que é a prevenção com tratamento. Por exemplo, uma mulher, um casal discordante, que a mulher seja HIV negativa e fique grávida, será que não é uma indicação que faça o tratamento nela para não se infectar durante a gravidez, que é um perigo enorme de transmissão vertical? Então, eu não sei, esse tipo de intervenção vai ter que ser discutido caso a caso para ver qual que é a melhor utilidade do conhecimento que nós temos. Eu acho que tratamento em larga escala de HIV negativos para prevenir a infecção é irrealista, né, em muitos locais. Quais são os perigos? Que a pessoa não tome o remédio, que ela se intoxique, ou que ela tome parcialmente, selecione já um vírus resistente. Quer dizer, eu acho que tem muito risco para pouco benefício, talvez, entendeu? Mas tem algumas situações que o tratamento pré-exposição seja importante, né? Finalizando, métodos ultramodernos, foi comentado sobre o paciente de Berlim, que ele recebeu um transplante de medula com uma célula que era resistente ao HIV, porque ela não tinha um correceptor do vírus para ele entrar. Esse paciente de Berlim ficou curado, né? Então, vários grupos estão tentando agora pegar células CD4 de pacientes, tratar essas células com uma enzima que corta o DNA no gene do CCR5, transformando aquelas células em CCR5- e infundir de volta nesses pacientes. Ou seja, seria um tratamento genético, né, uma terapia genética. Então, isso está sendo testado, existem alguns problemas técnicos, mas eu acho que talvez seja uma intervenção interessante no futuro, né? Então, você transformaria a pessoa em HIV sensível em HIV resistente. E daí você poderia tirar a medicação que o vírus não ia encontrar a célula para entrar, certo? Então, assim, uma maneira muito bem simplista. Então, queria terminar a minha palestra agora e abrir para perguntas. Eu não vou nem fazer resumo, até porque acho que o importante, já que a gente vive falando em janela de oportunidades, nós temos uma mesa de oportunidades e uma plateia que deseja perguntar. No primeiro momento, a pergunta é absolutamente livre, sem nenhuma restrição do número de pessoas para fazerem perguntas. Enquanto houver gente interessada, a gente vai conversando. Bom dia, meu nome é Fabiane, eu sou psicóloga do SAI, de Jaraguá do Sul, aqui de Santa Catarina.
Primeiro eu quero parabenizar o Fernando pela fala dele. Assim, acho que se fosse, não vou fazer nenhuma pergunta, porque senão a gente iria ficar uma tarde inteira aqui no mínimo conversando muitas coisas interessantes, né? Mas a minha pergunta é para o Moisés, assim, pela tua atuação nessa área, né, de AIDS nas empresas, eu concordo plenamente com a tua fala. A gente que atende o paciente lá na ponta, no dia a dia, vê as dificuldades, né? Muito paciente ainda inventando que está com uma suspeita de hepatite para poder fazer CD4, para poder fazer exames, consultas. Então, eu queria ouvir de você, assim, na tua opinião, o que os serviços de saúde que atendem o paciente lá na ponta podem fazer para diminuir, né? Porque eu, muitas vezes, como profissional, fico na dúvida. A gente teve algumas situações em que os pacientes revelaram na empresa e foram muito bem aceitos, né? As pessoas da empresa chegaram a pedir autorização para o paciente para vir conversar conosco, e foi muito interessante uma das situações, porque a pessoa me disse assim: olha, nós ficamos surpresos porque era uma funcionária acima de qualquer suspeita. Né? E aí, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Eu falei, olha, tratá-lo como funcionário, como ele sempre foi. Né? Mas, assim, existem muitas situações. Nós temos casos na justiça, né, de pessoas que foram discriminadas e demitidas muito rapidamente após a revelação. Então, de que maneira que a gente pode contribuir para diminuir esse preconceito e essa discriminação, que eu acho que é muito, muito forte, e eu acho que é um complicador importante para a adesão ao tratamento? É Viviane, né? Fabiane, desculpa, obrigado. Olha, Fabiane, tem uma coisa que a gente já está fazendo em alguns lugares, que é assim, sabe quando o paciente se alia ao serviço? Isso é muito legal, né? Então, nós temos algumas experiências, por exemplo, lá na Bahia, principalmente, com o serviço, o serviço muitas vezes não dá conta, por exemplo, de fazer palestras, e a gente se alia para falar do assunto, por exemplo, com o serviço. Mas tem algo que me preocupa ainda, é que algumas categorias de profissionais que lidam com as pessoas vivendo com HIV/AIDS, por exemplo, eu acho que principalmente assistentes sociais, né, algumas pessoas a gente ainda precisa discutir com elas do porquê, por exemplo, se falar que uma pessoa vivendo com HIV/AIDS só tem como opção ir para o INSS, entendeu? Buscar um benefício do INSS, quando é trabalhador, né, assim, que contribui para o INSS. Porque quando não contribui para o INSS, muitas vezes tem alguns profissionais que tratam assim, não, tem que buscar BPC, benefício de prestação continuada, né, através do LOAS. Então, e o que eu venho tentando mostrar para alguns profissionais, às vezes, é de que o BPC é um benefício assim, que retira totalmente a dignidade do paciente. Um paciente com HIV/AIDS, para conseguir o BPC, ele tem que estar na cama, babando, sem conseguir se limpar, sem conseguir comer, perto de morrer. Com assistência total, seja da família, ou de quem cuida dele, ou de algum cuidador. E mesmo assim, às vezes o processo é tão lento que o benefício chega quando o paciente já morreu, e não é passado para ninguém. O BPC não passa para algum dependente, por exemplo, né? Só os benefícios mesmos previdenciários, os assistenciais não. Então, assim, é um benefício que não é da dignidade. E ainda existe um discurso muito de dizer que o paciente com HIV só tem direito a isso. E, na realidade, a gente tem que mobilizar uma discussão de que o paciente não só tem direito a benefícios previdenciários, se for trabalhador, que contribui e tudo mais, tem direito a benefícios assistenciais, quando não contribui, mas tem direito a continuar exercendo atividade laboral se tiver condições. A gente não está discutindo pelo prisma de que uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, ela pode ser tão capaz como qualquer outra. Aquela era uma trabalhadora acima de qualquer suspeita. Poxa, isso está dando uma amostra. Ela não apresentava quadro, por exemplo, de adoecimento, ela não tinha um padrão de aquilo que foi dito assim, de que ela é considerada, por exemplo,
ela não precisava ser homossexual ou de algum grupo, né, com vulnerabilidade a crescer. Ela não tinha nada de característica. E ela